Não, essa história, Kalinka, é uma coisa... Antes da gente entrar na história dos fatos que a gente viu, nas informações, melhor dizendo, é o seguinte. Já faz um certo tempo que a gente vê esses dois pilotos não se bicando muito, né? Ano passado, para quem acompanhou a Fórmula 1 ano passado, Pérez e Verstappen simplesmente todo amor. Esse ano eles já começaram a se extrair um pouco, o Pérez reclamou de algumas coisas ao longo desse ano, mas acontece, dizem por aí, em vários noticiários, inclusive que Verstappen está insinuando uma coisa que é bastante complicada. Insinuando, meio que afirmando. Afirmando. Ele não falou nada, não falou nome, não falou nem que pista que foi. Mas as pessoas já estão falando que acontece o seguinte. No mundo corre. No mundo corre que Verstappen está falando que Pérez bateu de propósito na classificação do Grande Prêmio de Mônaco desse ano para não perder a terceira colocação para o próprio Verstappen. Isso é verdade, isso é mentira, Kalinka? A gente não sabe, nós não estávamos lá agora falando sério. É uma acusação pesada e principalmente, né, Kalinka, quando essa acusação é quando um piloto faz uma coisa intencionalmente, quando ele bate intencionalmente. Então, se a gente não estava nem em Mônaco, imagina dentro da cabeça do Sérgio Pérez. Afirmar isso é muito difícil. Agora, a gente tem algumas evidências aqui que talvez demonstrem alguma coisa. Então, vamos lá. Primeiro, essa foi a situação. A gente, inclusive, está vendo ali o carro do Verstappen nesse momento. O Pérez bateu nessa curva aí, que é a curva antes do túnel. Depois que ele bateu, o Sainz, que estava colado nele, bateu nele parado. Então, por isso que o carro do Sainz está estragado ali. Então, dali fecharam a pista. Então, isso já no Q3, ou seja, acabar já ali. no Q3. E a gente vê que o Pérez está, de fato, na frente do Verstappen. A gente tem uma próxima imagem, Kalinka, que é o seguinte. Uma das coisas que... essa imagem conclui o quê? De novo, pegar minha ferramenta aqui, se é que ela aparece. Quando o carro sai de traseira, Kalinka, o que o piloto normalmente faz? Ele faz o que a gente chama de contra-esterço, que é virar o volante para o carro, para o lado contrário que o carro está indo, para tentar salvar uma saída de traseira do carro. O Pérez não tentou isso. O volante do Pérez está reto. Isso é automático, Kalinka. O carro sai de traseira com a curva para a direita, se vira para a esquerda, assim, uma fração de milésimos de segundo. É automático. O Pérez não fez isso. Então, isso aqui é uma coisa que lá atrás começou a investigação em relação a isso. A gente tem também uma outra imagem que é para explicar o que é o contra-esterço. Aqui é aquela corrida que o Leclerc rodou na França. Ele estava perdendo o carro aqui, ele vira para o lado oposto da curva. Aqui também nessa outra imagem do carro aqui do ano passado, da Racing Point ainda, do Stroll, antes de virar Aston Martin, 2 anos atrás, desculpa. A gente vê a curva para a direita, aqui ele está virando o volante para a esquerda. Também, isso é um exemplo de contra-esterço, isso é um exemplo do que o piloto normalmente tenta fazer quando está rodando. Mais uma vez, naquela imagem anterior, o Pérez não fez isso naquela situação de Mônaco. Para a gente comparar, né? Exatamente, tá bem retinho. Agora, uma outra coisa, Kalinka, que a gente tem também é um gráfico. Que esse gráfico, sim, ele é mais esclarecedor, que é o seguinte. Ah, super esclarecedor. Agora, como assim você não entendeu? Olha isso aqui. Ele parecia complicado, mas não é tão assim. Vou tentar explicar aqui, ó. Talvez é melhor deixar na tela cheia lá para as pessoas verem. A gente vê aquela... Não, fica difícil, né? Não, é simples. Esse aqui, gráfico ó, é fácil. São duas coisas aqui, ó. Aqui é a velocidade, comparação da velocidade do Leclerc, do Verstappen e do Pérez aqui, naquela curva onde o Pérez bateu. A gente vê uma coisa que é o seguinte, o Pérez entra na curva muito mais lento, né? Essa linha mais abaixo dessas duas aqui, quer dizer que o Pérez está muito mais lento na entrada da curva, e essa aqui, Kalinka, ela é mais relevante. O que é esse pico aqui, onde está essa flechinha aqui, ó? O que é esse pico aqui? O gráfico do acelerador. O Pérez, nesse ponto aqui, ele dá uma pisada, uma patada no acelerador muito brusca, muito rápida e, mais do que tudo, muito cedo. Olha a comparação aqui dessas outras linhas, o acelerador tanto do Verstappen quanto do Leclerc. Então, Kalinka, aqui eu vou falar, deve ter mais ou menos uns 10 metros de diferença. Ou seja, o Pérez entrou muito mais lento na curva e acelera mais ou menos uns 10 a 15 metros mais cedo. E por que essa distância, essa medida ela é relevante, Kalinka? Esses pilotos, eles acertam no milímetro. Eles são extremamente precisos, principalmente numa pista que é de rua, que você não tem área de escape nem nada. Normalmente, você não erra 10 metros para cá, 10 metros para lá. 10 metros numa pista é uma coisa, assim, enorme. Então, assim, isso é um indício que isso só pode ter acontecido de uma maneira proposital. Deixa eu perguntar, assim, vou fazer agora o pessoal que está aqui tá acompanhando. Então. Advogar a favor do Pérez, vamos tentar. Mas isso, em algum momento, já aconteceu isso? Por exemplo, por algum fator no carro, alguma coisa que
pode acontecer dele precisar acelerar e frear? Não existe isso. Não existe porque isso aqui nunca vai ser aplicado de uma maneira que vai ter algum resultado positivo ou eficiente, nada. Não tem então como isso defender. Aqui vai ter sempre a consequência que é você perder o carro, entendeu? E se você faz isso numa pista que não tem área de escape, você fecha a pista. E outra coisa, mesmo quando tem área de escape, se você rodar, que a gente vai ter uma imagem sobre isso daqui a pouco também, em Mônaco também, se você rodar, mesmo que você não bata, tem a bandeira amarela. E quando tem a bandeira amarela na pista, você não pode, os carros que vêm atrás não podem nem melhorar seus tempos quando a pista está com bandeira amarela. Então, realmente, aqui, esse gráfico aqui, principalmente essa parte aqui, que a gente vê que o Pérez acelera muito mais cedo e o tamanho da distância que ele antecipou essa aceleração, isso é um indicativo, uma evidência muito forte que talvez isso tenha sido proposital de fato. E tem pessoas que estão dizendo no mundo da Fórmula 1, Kalinka, que o próprio Pérez admitiu, quando aconteceu isso em Mônaco, que ele fez isso de propósito. De novo, a gente não está aqui afirmando isso, mas são várias evidências e o Verstappen, pelo que falo também, já sabia disso há muito tempo, guardou isso para ele, tanto que já nesse final de semana, em Interlagos, a própria Mariana Becker perguntou, em relação ao que aconteceu em Mônaco, o Verstappen respondeu assim, vou deixar ao seu critério. E outros jornalistas perguntaram a mesma coisa, ou seja, não foi só a Mariana que perguntou de Mônaco. Então, assim, é muita coincidência que no mundo da Fórmula 1, pessoas que estão lá todos os dias, como no caso da Mariana, já foram direto falar de Mônaco. Então, isso realmente, você vai juntando as coisas, são muitas evidências. E, de novo, não estou aqui afirmando, não estava lá, mas realmente é esquisito. Mas você não um pouco mal agradecido, já que o Pérez deu esses 2 títulos... Ele comprou onde? Achei ele ousado. Nossa, Kalinka. Olha, para quem não entendeu, para quem não entendeu essa parte, boa. Né, o Pérez chegou no final nesse fervo todo e falou o seguinte: depois, se não fosse eu, não dá nem pra falar. É bem assim. Se não fosse eu, o Verstappen não teria 2 títulos na Fórmula 1, Kalinka. Tá vendo como ele é bonzinho? Ele podia falar qualquer coisa, mas menos isso, né? E o que ele quer dizer é o seguinte, eu não sei se ele está querendo se referir àquilo que ele tentou fazer de segurar o Hamilton em Abu Dhabi no passado. Gente. Eu não sei o que ele quiser, até porque aquilo que ele fez de tentar segurar o Hamilton, ele estava lá disputando, mas Kalinka, quando você pega o Verstappen, que fez a temporada de 2021 que fez, a de 2022... Brilhante, 22 não tem incontestável. Meu, e chega Checo Pérez e fala que se não fosse ele, não tinha... Você vê. E outra coisa, você tem que idolatrar. Idolatrar não. Você tem que cuidar do seu parceiro de equipe. Viu, Stroll? Viu? E uma coisa que é complicada também é o seguinte. Até se engasguei. Até se engasgou-se. O que é complicado é o seguinte. O Pérez falou que se não fosse ele, o Verstappen não teria 2 títulos. É muito difícil o Pérez ter argumento para sustentar isso. Agora, uma coisa que o Verstappen pode falar, isso sim ele tem muito argumento, é o seguinte. Isso acontece em qualquer equipe de qualquer categoria. Se não fosse eu, o Pérez não estava andando tão rápido. Não que ele seja muito rápido, mas assim, muita coisa ele evolui através dos dados do Verstappen. O Verstappen vai lá, faz uma volta em 1 minuto e 20, ele faz uma volta em 1 minuto e 21, ele vai vendo os dados do Verstappen, telemetria, onboard, tudo, e ele vai evoluindo. Isso acontece porque eu também não estava lá, mas isso acontece em todas as equipes de qualquer categoria. Só que no caso da Red Bull, que nos últimos 2 anos, 95% das vezes o Verstappen é muito mais rápido que o Pérez, então o Pérez aprende muito mais com o Verstappen do que o contrário. O normal é, como por exemplo, Russell e Hamilton, um aprende com o outro. É por isso que lá na classificação está 10-8, 12-10, qualquer coisa assim, estão muito próximos do campeonato. Sainz e Leclerc, um aprende com o outro. No caso da Red Bull, só o Verstappen ensina, só o Pérez aprende. Então, isso o Verstappen poderia, se é para jogar as coisas na cara, poderia falar, mas ele por enquanto está quieto nesse sentido. Mas o Danilo Pires, o Luciano Gustavo e mais uma galera aqui que está passando muito rápido, vocês estão comentando no nosso chat, e estão falando que 2021 o Max sim deve muito ao Pérez, ele ajudou muito o Pérez, ao contrário. O Pérez ajudou muito o Max a conquistar esse óbvio. 2021 o Vespa deve ao Pérez. 2021 bota na conta do Pérez. Ajudou muito? Quando? Cadê as ajudas? Cadê o muito? Vamos fazer uma análise disso aí. A gente pode guardar isso para o final do ano para ver quanto tempo, quanto ele ajudou.